Maravilha, esse é o som do piano de Emerson Oliveira, que nos inspira a continuar nossa conversa, professor Renê, sobre a teopoética. Vamos partilhar um pouquinho sobre esse conceito, essa tradição, de onde vem, quando começa e como é que está hoje essa força da produção da poesia ligada à teologia, da literatura, da teologia. Então, Dom Vicente, na verdade, a teopoética, ela une duas áreas, né? Que é a teologia, que no seu conceito mais profundo seria uma forma de falar sobre Deus a partir das Escrituras. Então, você tem todo um pensamento teológico, uma tradição muito forte, né? No Ocidente, no Oriente, sobre Deus, né? E principalmente a partir, né, do cristianismo, que vai tentar entender, né, ou abordar os mistérios, né, das mensagens de Deus à humanidade, né, decodificada nas Sagradas Escrituras, da revelação, né. Mas, de certa forma, a teologia, ela trata de temas tão profundos que precisa também de uma dimensão poética, ou que ela, na sua essência, já tem uma dimensão poética, né? Se a gente pensar, como eu falei, em vários livros da Bíblia, você já tem essa dimensão muito clara, como o senhor mencionou, as próprias parábolas, os evangelhos, por exemplo, Jesus já usa o elemento poético bastante. Mas a teologia, enquanto uma área de estudo, ela se viu insuficiente para abordar temas tão complexos e, ao mesmo tempo, tão simples, que também se tornam complexos, né? Sobre o humano, sobre Deus, sobre a relação homem-Deus, natureza, né, mundo, que ela utilizou durante um tempo, e hoje vem crescendo essa tendência, eu diria, os instrumentos da literatura, né? E um desses instrumentos é a poesia, né? Falar de Deus a partir da dimensão poética, falar de Deus a partir da literatura, né? Então, se a gente percebe, por exemplo, durante o século XX, nós tivemos vários autores literários que trabalharam Deus, mas não a partir da teologia. Ou seja, eles falaram de Deus, falaram da fé, falaram dos mistérios, mas a partir da poesia, a partir dos contos, a partir de narrativas, de romances, que não utilizando uma ciência, né, ou uma área do saber como a teologia, mas que, no fundo, implicitamente, existiam laços com a teologia. Então, a teopoética, ela tenta aproximar essas duas áreas. A teologia, com a sua tradição, né, racional, de tentativa de união ou de diálogo entre a razão e a fé, e a poesia, a literatura, com a sua tradição estética própria. Nós temos, inclusive, muitos estudos de Deus em Guimarães Rosa, Exato, exato. a linguagem do mal, em Isso. Dostoiévski. Isso. Só estou citando aqui Exato. alguns exemplos, né? Que Exato. é essa forma também de abordar, de extrair de autores que são da literatura, Exato. Temáticas sobre Deus, sobre o Exatamente. bem, sobre o mal, isso aí também tem a ver com teopoética. Exatamente, porque se a gente for analisar, existem alguns temas constantes da teologia, né? O mal, como o senhor mencionou, o perdão, a liberdade, o sentido da vida, da existência, o pecado, a salvação. E esses conceitos foram também trabalhados pela literatura, né? Se a gente pensar, por exemplo, uma poetisa muito estudada na teopoética, é a Adélia Prado, por exemplo, que trabalha temas como corpo de forma assim belíssima, né? A partir de questões espirituais, religiosas, algumas vezes mencionando a tradição bíblica, outras não, mas que, no fundo, são temas do humano e do religioso, do sagrado, né? Que essa é um ponto assim, que a teopoética acho que traz de muito importante, de tentar reaproximar o humano do sagrado, para mostrar que, nos tempos atuais, não há como falar de forma distanciada o sagrado do humano, né? Então, falar numa poesia sobre o corpo, isso é algo que, da vulnerabilidade do corpo, por exemplo, é algo mais sagrado possível,
né? Não há o mais sagrado a não ser passando pelo humano. E a poesia, a literatura tem essa função. Essa questão da poesia como uma linguagem que inaugura mundos, que cria horizontes, que abre perspectivas, isso é uma coisa muito forte e muito importante para a teologia. Inclusive num contexto de pós-modernidade, desse tempo tão diverso que nós temos, querer fixar a teologia numa linguagem estritamente científica, até trairia a própria questão de Deus, que se trata também de mistério. Exatamente. E aí eu me lembro de um filósofo que eu gosto bastante, que é o Paul Ricoeur, um dos maiores filósofos do século XX. Inclusive, recentemente você esteve na Europa, Isso. em Paris. Isso, participando lá de um congresso, no Paul Ricoeur, onde tem os arquivos desse filósofo, né? Era um filósofo Você é um pesquisador de Paul Ricoeur. Sim, eu sou um pesquisador de Paul Ricoeur. E o Paul Ricoeur, ele foi um filósofo cristão, né, do século XX. Ele morreu em 2005. Era muito aclamado, muito admirado pelo Papa João Paulo II, né, que chamava o Paul Ricoeur, junto com outro grande filósofo, Levinas, para sua residência de verão, né, para bater um papo, né, e aprender um pouco também sobre essa dimensão da literatura e da filosofia. E o Paul Ricoeur, ele tinha um conceito de extravagância nas Sagradas Escrituras. Ele dizia assim, por que as Sagradas Escrituras e a teologia, ela precisa, de certa forma, ela vem chamar a poesia? Porque alguns temas da literatura são temas, da teologia, melhor dizendo, são temas que ultrapassam um sentido fechado, ultrapassam qualquer racionalidade. Por exemplo, se a gente pensa no próprio tema do perdão, é um tema que eu trabalhei na minha tese de doutorado em teologia, não dá para falar sobre o perdão de uma forma racional. Por quê? Porque o perdão, se você olhar a racionalidade, é a racionalidade da reciprocidade. Ou seja, eu faço uma ação, ela tem uma consequência. O perdão, ele quebra essa lógica. Então, para abordar o perdão, você precisa da extravagância, ultrapassa o sentido, e aí entra o mistério. Aí a teologia, ela, com a sua força, ela dá conta disso, mas quando entra a literatura, entra uma outra dimensão, abre-se um outro horizonte. Você está falando de coisas tão importantes para a gente continuar pensando um pouquinho. Vamos um pouquinho mais de música para a gente passar para o terceiro bloco do programa. Pensando em tudo isso, em poesia, em perdão, em extravagância, daquilo que é mistério, nós podemos ter mais uma canção, Emerson.